das mães, uma homenagem desse dia. Naturalmente, eu quero trazer para vocês uma palavra da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Tem muitas mulheres na Bíblia que podem ser exemplo para as mães dos dias de hoje. A verdade, ser mãe é um privilégio muito grande, porque vocês têm a história do mundo nas mãos. Quando você pensa num filho, você, na verdade, é co-participante de Deus na formação da humanidade. E o futuro dos nossos filhos é o futuro desse país, é o futuro do mundo. Está na mão de vocês. Muito mais de vocês do que nós, os homens. Porque as mães têm muito mais participação na formação do que os pais. Não deveria ser, mas vocês sabem disso. Eu lembro de uma mãe do Velho Testamento que escreveu a história do povo de Israel pela maneira que ela soube criar os seus filhos. O nome dela é Joquebede. Você pode depois olhar a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 2, versos 1 a 10. Você vai ver o momento que Joquebede tem o nascimento de Moisés. Joquebede teve seus filhos quando era escrava lá no Egito. Estava com o povo de Deus como escravo. Mas os 3 filhos, Arão foi quem deu origem ao sacerdócio em Israel. Miriam foi filho espiritual e Moisés foi o grande legislador do povo de Deus. Tudo isso por causa de uma mãe que soube escrever a história dos seus filhos. Quando Moisés nasceu, a Bíblia diz que Faraó tinha decretado que os filhos dos judeus, homens nascidos, deveriam ser mortos, porque eles estavam se multiplicando muito. E Faraó entendia que era uma ameaça. Acontece que Joquebede escondeu Moisés até 3 meses. Mas depois de 3 meses é complicado esconder uma criança. Imagina quando tem ordem do rei que deve descobrir os meninos e matá-los através das parteiras. Depois de 3 meses não dá mais para esconder. Joquebede então pensou que ela tinha que dar um jeito de criar um filho, ela não poderia vê-lo morrer. Ela prepara um cesto, uma espécie de balsa pequena, um cesto. Ela prepara esse cesto para ser colocado na água, para que a água não entre, ela perturba o cesto. Mas ela faz todo um projeto, ela não simplesmente pega e joga o menino no rio. Ela põe o menino no rio, no local onde ela sabia que iria dar, onde a filha de Faraó costumava tomar banho. Porque se alguém poderia salvar aquele garoto, teria que ser alguém do palácio, outra pessoa não poderia fazê-lo. E quando ela põe o menino no cesto e a água começa a levá-lo, ela põe a irmã também acompanhar a descida do cesto, para saber onde ele vai dar. Ela não largou assim. E a irmã sábia, quando viu que o cesto chegava próximo à filha de Faraó, e a filha de Faraó, uma das suas empregadas, viu o que era o cesto, percebe o menino, a garota, a irmã Miriam, ela se aproxima e diz assim: a senhora não quer que eu ache uma ama para cuidar do garoto? O menino, disse a Bíblia, era muito bonito, e a filha de Faraó disse: eu quero. O que a irmã faz? Vai buscar a própria mãe como ama para cuidar do menino. Ela se própria mãe paga para cuidar do próprio filho. E ela cuida de Moisés até os 7 anos de idade, até formar o seu caráter. De tal forma que a Bíblia vai dizer mais tarde que Moisés foi tão bem preparado pela mãe que ele se recusou a se chamar filho da filha de Faraó. Ele preferiu se identificar com o povo dele, o povo de Deus que estava na escravidão. Então o que Joquebede faz é investir num filho pensando que esse filho pode mudar o futuro. E foi o que aconteceu. Moisés tirou o povo de Israel da escravidão. Moisés organizou toda a nação de Israel. Por causa daquele povo, veio o Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador. Tudo
passou pela mão daquele garoto que a mãe pensou assim: salvando a vida dele, eu salvo o meu povo, eu salvo a humanidade. Eu pedi à professora Joana para entregar de presente para vocês um lápis igual a esse que eu tenho aqui. Todos vocês receberam um. Alguém não recebeu? Aqui, ó. Professora Joana, está duas pessoas aqui dizendo que não recebeu. Ok, mas vai chegar para você. Então, eu pedi que ela desse esse lápis de presente para vocês, exatamente porque eu estava pensando na história de Joquebed. Estava imaginando que vocês, mães, podem escrever o futuro dessa nação e do mundo como Joquebed fez. Então eu disse: professora Joana, providência um lápis, faça um laço para ficar bonito. Mulher não pode ganhar coisa feia, tem que ganhar coisa bonita. Faça um laço para ficar bem bonito. E eu quero que as mães levem esse lápis de presente. Por quê? Porque eu queria que, ao olhar o lápis, esse lápis que você vai levar, você imaginasse sempre assim: esse lápis me lembra que eu estou escrevendo a história desse país através dos meus filhos. Literalmente, os filhos de vocês, dessa escola e outras escolas que já passaram, literalmente eles já estão escrevendo a história deles com lápis semelhante a esse. Que lições esse lápis pode dar para mim e para vocês, especialmente, sobre escrever a história desse mundo com o seu filho? Primeira coisa, esse lápis ele é muito bonito. Eu admiro como é que alguém consegue fazer algo tão bem feito, tão bonito. E com esse lápis então da professora Joana ficou assim, mais bonito ainda. Muito mais. A gente olha para o lápis, a primeira coisa que a gente olha é a beleza exterior dele, ele é bonito. Toda mãe, a primeira coisa que faz é dizer que seu filho é o mais bonito do mundo. Né? É daí que vem aquela historinha. Aqui na frente tem uma senhora bem bonita. Tem uma história, quem não recebeu, fica com a mão assim, que ele vem aí e entrega para você. Ó. Tem uma historinha que eu acho que todos vocês conhecem, da mãe coruja. Sabe por que a mãe é chamada de mãe coruja? Toda mãe é mãe coruja. Vocês sabem disso? Não? Então deixa eu contar para vocês. Toda mãe é chamada de mãe coruja porque conta-se que a coruja teve seu filhote lá na floresta, encontrou o camarada gavião e ela foi logo dizendo para ele: olha, camarada gavião, é o seguinte, você não coma meus filhos. E o gavião então disse: olha, eu não vou comer os seus filhos, porque você é minha amiga. Eu não vou comer os seus filhos. Mas como é que eu vou saber, no meio de tantos filhotes nessa floresta, quem são os seus filhos? E aí, a mãe coruja disse o quê? O mais lindo da floresta. Né? O meu filho é o mais lindo da floresta. O camarada gavião saiu, começou a dar uma volta na floresta, deu fome. Vou já achar um filhote para comer. Olhou, encontrou o sujeito mais feio da floresta, que só tinha olho. Né? Só tinha olho. O que ele fez? Matou o filhote feio. Depois encontra a camarada coruja que está chorando, coitada, porque perdeu o filho. Foi que houve? Você comeu meu filho? Não, eu não comi seu filho. Claro que comeu. Não, não comi. Você não disse que era o mais bonito da floresta? Eu comi o mais feio da floresta. Pois é, mãe é chamada de mãe coruja porque o bichinho pode ter um outro grande, mas é o mais bonito do mundo, não é verdade? É verdade. Então esse lápis vai lembrar para você o seguinte: embora a beleza exterior seja a primeira que seja vista, ela não é a mais importante. Jesus Cristo disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque Jesus disse que o que sai vem do coração. E ele disse que é do coração que vem o assassinato, vem o roubo, vem o homicídio, vem adultério. Tudo que é ruim, que é projetado dentro e depois é executado fora, mas nasce no coração. Então, embora, mães, vocês olhando para esse lápis, vão lembrar que seus filhos são os mais bonitos do mundo,
não fiquem satisfeitos com a beleza exterior. Procurem que seus filhos tenham beleza interior. Porque é isso que vai fazer diferença deles. E vai fazer diferença nesse mundo. Não será a beleza. Nós somos o século da beleza física, né? Pode ver. Se disser assim, vai ter uma coisa, todo mundo tirando foto de celular. Se não ficar bonito, você apaga, vai de novo. Se não ficar bonito, você vai para o Photoshop, dá um jeito, né? Dá um jeito, tira a ruga, tira isso, tira aquilo. Você tem que ficar bonito, né? Esse é o mundo da beleza física, da aparência. Mas não se contente com isso. É por isso que esse lápis tem no centro dele a grafite. Por mais que ele seja bonito, ele não vai fazer nada se não tiver a grafite. A grafite está no interior dele. É de dentro que ele é lápis. É do interior que ele escreve. É do interior que ele faz a história. É de dentro. Agora, quando você escreve, a grafite vai gastando. E a proporção que ela gasta, chega um momento que não dá mais para escrever. E aí o que você faz? Aponta o lápis. Né? Não é só apontar, ei lápis. Não. Você vai meter na máquina, né? No apontador, e você vai ter que corroer a madeira. Você vai ter que desgastar a madeira para que a grafite apareça para escrever novamente. Se você não apontar, não escreve. O lápis não serve. Então, mas lembre bem de uma coisa. Haverá momentos na vida em que seus filhos vão ser literalmente moídos por esse mundo. Momentos em que eles serão corroídos como o lápis é corroído pelo apontador, pela máquina de apontar. E haverá momentos em que você vai chorar de vê-lo sofrer assim. E se tem gente que chora muito, é mãe. É mãe. Eu tive que acudir uma mãe anteontem, porque o filhinho estava vomitando e tal. Chegou lá no hospital e tive que dizer, sai daqui. Porque ela não podia defurar o bebê, porque ela chorava. Você está atrapalhando o médico, saia daqui. Às vezes a gente não quer ver o filho sofrer, a gente não quer ver o filho sentir dor, a gente não quer ver o filho. Aí a gente entra numa situação de superproteção. Conheço famílias que perderam seus filhos. Não é que eles morreram, não. É porque as famílias, tudo o que eles fizeram de errado, os pais deram um jeito de resolver. Eles nunca aprenderam o preço de nada, porque todos os erros os pais sofreram por eles e eles se tornaram as pessoas que os pais não gostariam que fossem, porque superprotegeram. Sem apontar não há grafite, sem grafite não há escrita, sem escrita não há lápis. Sem sofrimento não há formação de caráter, sem formação de caráter não há filho cidadão honesto, decente, que vai dar orgulho para você. Não superproteja os seus filhos. Não fui eu. Sabe, a filha chega para o pai e começa a reclamar da vida. E ela começa a dizer, pai, olha, tudo na minha vida dá errado, eu não aguento mais, eu tento uma coisa, não dá, eu vou para um lugar dá errado, eu não aguento mais. A minha vida é só dor e sofrimento. Aí o pai diz assim, minha filha, vem cá comigo na cozinha. Aí leva a filha lá na cozinha. Aí ele diz assim, olha, põe água aí nessas 3 panelas. Ele põe, manda ela pôr água numa panela, na segunda, na terceira. Leve ao fogo. Aí ela bota lá a panela no fogo. Quando começa a esquentar a água, ela diz, agora ponha alguns ovos na primeira panela. E ela põe. Ponha algumas cenouras na segunda panela. E ela põe. Aí ele diz, agora ponha pó de café na terceira panela. E aí aguarde a água ferver. A água ferve, ela apaga o pó de café, deixa ferver um pouco mais e vai apagando as outras panelas. Aí então o pai diz para ela, agora tire os ovos e põe aqui numa vasilha, e faça o mesmo com a cenoura e põe o pó de café.
Aí o pai então diz assim: agora, por favor, prove um desses ovos que foi ao fogo. E ela vai, quebra o ovo, prova, quente e duro para quebrar, mas ela consegue provar. Depois ela vai lá e ele diz: prove a cenoura. E ela vai lá, pega a cenoura, tá molinha, né? Foi sair do fogo, e ela então põe na boca, prova a cenoura. Aí o pai diz: agora prove o café. Botou na xícara, passou no nariz, aquele, né, que agora tem vontade de você tomar, né? Pois é, aquele cheirinho gostoso de café, que só quem vai ver é o vizinho, né? Sai lá na casa da gente, né? Aí o pai diz assim, ela vai dizer para o pai: pai, o que o senhor quer me dizer? Ela diz: minha filha, preste atenção. Os ovos, antes de irem à água fervente, eles eram moles, qualquer coisa quebrava a casca e esparramava. Eles foram para a água fervente, eles se tornaram duros, quentes. Se você não tiver cuidado, ele queima a sua boca. A cenoura era dura, rija, mas quando foi a água fervente, tornou mole, flácida, que você pode esmagar com muita facilidade. O pó de café, quando foi a água fervente, ele não só mudou a cor da água, ele deu sabor e cheiro, ele mudou o ambiente. Aí o pai disse para a filha assim: você tem sofrido muito, tem se debatido muito, agora, no meio desse sofrimento, você vai querer ser ovos, cenoura ou pó de café? Os três passaram pelas mesmas dificuldades. Água fervente. Um se tornou rijo e quente, quem passa perto se queima. O outro entregou os pontos, ficou mole que se alguém passar perto desse, ele já morreu. Mas o outro não. Ele mudou o ambiente. Mães queridas, e alguns pais que estão aqui, eles estavam constrangidos, dizendo: não tem nome aqui, eu estava lá do lado escutando. Mães e pais queridos que estão aqui, ensinem os filhos de vocês a serem pó de café. Não os livrem da água fervente. Os ensinem a enfrentar a água fervente e mudar o sabor, a cor e o cheiro. Mesmo que vocês sofram ao lado, mas não os poupem, porque vocês não foram poupados e são o que são porque passaram pela água fervente. Esse lápis, quando for apontado, vai lembrar vocês. E quando o seu filho estiver reclamando, manda ele apontar o lápis, depois contar essa história para eles. Olha, filho, está vendo que se você não tivesse comido a madeira, esse lápis não prestava? Pois é, se você não for comido assim, coitado dele, né? Se ele não for comido assim, você também não vai prestar, não vai se perder nada. Mas tem uma outra coisa boa do lápis, é que ele tem uma borracha. E a coisa boa da borracha é que a gente pode escrever e apagar. A gente tem a chance de começar de novo. A gente tem a oportunidade de reescrever tudo que começou. Então, quando os seus filhos quiserem desistir das coisas, desistir da vida, e olhem, gente, em nome de Jesus, fiquem muito perto dos seus filhos, porque tem muitos filhos adolescentes desistindo da vida. Teresina tem o maior índice de suicídio do Brasil, e a maioria é de adolescentes. Nos últimos meses eu perdi as contas de adolescentes que tiraram a vida. E nunca digo isso não acontece com meu filho. Nunca digo. Isso pode acontecer com o filho de qualquer um de nós. Então, fique perto dos seus filhos. Ensinem a eles que quando eles errarem, eles podem apagar e fazer de novo. Sabe, a primeira vez que minha filha ficou de recuperação foi um choro. Um choro. E ele disse: minha filha, só fica de recuperação quem estuda. Quem não estuda, não fica, não tem como ficar. A primeira vez que ela namorou e o namorado terminou com ela estava em Belém e eu em Parnaíba, né? A gente fazia uma série de conferências em Parnaíba.
E naquele tempo o celular era caro, né? Hoje já era, naquele tempo era muito mais. Ela acabou todos os meus créditos chorando. Ai, ele terminou comigo, vou morrer. Minha filha, agradeço a Deus, porque se terminou não era isso. E hoje ela é casada, bem casada, com o servo de Deus, e eu tenho um netinho de 9 meses que é com a barriga do mundo, mais rico que a filha da coruja. Então lembra que a borracha vai poder dizer para seu filho assim: quando você errar, você tem a chance de apagar e começar. Deus faz o mesmo conosco. Eu sempre penso que Deus é o Deus que fala, daqueles que falham. Deus diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando eu vou olhar a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu encontro homens de Deus, mas eu encontro homens de Deus que falharam também, que erraram também, mas Deus lhes deu a chance de apagar e recomeçar. Agora tem uma última coisa que eu queria que você prestasse atenção. Preste bem atenção. Esse lápis é bonito, esse lápis tem uma grafite que escreve a história, e esse lápis pode ser apontado para reescrever a história, tem uma borracha que pode apagar, mas todavia, entretanto, se ele ficar lá em cima daquela mesa, ou lá no porta-lápis da sua mesa, ele não vai ser nada mais, nada menos do que um lápis bonito, guardado, nunca vai escrever história nenhuma. Este lápis só vai escrever alguma coisa, só vai ser útil se houver uma mão a manusear. Se não houver uma mão a manuseá-lo, ele será muito bonito e terá todas as qualidades que eu falei para vocês, mas não servirá para nada. Dê educação aos seus filhos, dê carinho aos seus filhos, dê amor aos seus filhos, fique perto dos seus filhos. Quando eles estiverem na internet, sente lá com ele e veja o que eles estão fazendo na internet. Eu já vi tantos pais perderem filhos porque não ficaram perto deles na internet e eles entraram em situações que depois perderam a vida. Eu já vi adolescentes esquartejados porque começou o relacionamento pela internet e os pais não sabem. Fique perto. Lá em casa eu tenho um pacto com meu filho, eu ainda tenho um filho em casa, mas já casou, mas nosso pacto é assim: eu sei a senha dele, ele sabe a minha senha. Eu não fico chafurdando a vida dele no Facebook, ou eu quero que seja. Mas se precisar, eu tenho a senha dele e eu acesso tudo dele. Assim como ele senta no meu computador. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu tive que botar essa mensagem. O professor estava falando na minha classe, agora tudo é no celular. Minha mensagem está ali no celular, mas não deu para usar. Mas eu tive que botar ela no celular. E foi ele que entrou lá no meu computador, foi lá na minha senha e botou lá. É um pacto que a gente tem em casa. Nós não temos segredos uns para os outros. Eu preciso saber com quem você fala, onde você vai. Eu preciso saber quais os seus relacionamentos para o seu bem. Faça isso. Mas o melhor bem que você pode dar para o seu filho, mas o melhor presente, a melhor herança, não é dinheiro, não são imóveis, não é educação. A melhor herança que você pode dar para o seu filho é Deus na vida do seu filho. Se Deus for a mão que vai manusear a vida do seu filho, a história dele será sempre a melhor história da vida para você. Mas é preciso que seu filho esteja na mão de Deus, como esse lápis está na minha mão ou na sua mão para escrever a história. A minha história e a história do seu filho devem ser escritas por Deus. Então deixe Deus entrar na sua vida, porque se não entrar na sua, não vai conseguir chegar no seu filho, mas faça com que ele também chegue no coração do seu filho. Sabe, quando eu falo do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu fico pensando que Abraão era um dos homens mais ricos da sua época. Mas a maior preocupação de Abraão não foi deixar riqueza material para Isaac. A maior preocupação de Abraão foi deixar para Isaac uma herança divina, uma vida com Deus. Isso fez tanta diferença que o nome de Deus passou a ser o nome de Isaac. Pensa nisso para o seu filho. Põe Deus na vida dele. Deixe Deus guiar a vida dele, que você vai descobrir que não há bem maior, melhor do que Deus
na vida do seu filho, na sua vida, na vida da sua família. Que Deus abençoe vocês e que esse lar seja para você lembrar dessa história e contar para os seus filhos e netos. Ó, conte para os seus netos também. Obrigado, gente. Gostaríamos de agradecer a presença e as belas palavras do pastor Barbosa, Gilvan Barbosa. Nós gostaríamos também de dar continuidade aqui ao nosso evento, continuando com mais um poema.